Olá pessoal, estou aqui hoje com essa criaturinha linda, o Pé Branco. Ele é o nosso mascote aqui da Amigo Bicho, foi abandonado há um tempão e mora com a gente durante todo esse período e veio me acompanhar hoje aqui nessa matéria. Como Suzana falou, eu vim hoje falar um pouquinho para vocês sobre a DITUIF. O que é isso? É a doença do trato urinário inferior dos felinos. Vim falar um pouco sobre essa doença que é muito comum na clínica de felinos, tem uma frequência enorme, então eu vim dar algumas dicas para vocês. Essa doença, ela pode estar localizada em vários locais, né? Primeiramente na bexiga, quando esses animais têm alguma infecção na bexiga, alguma infecção bacteriana. Quando os gatos, eles produzem cristais ou cálculos que podem vir a obstruir o trato urinário desses pacientes, ou também quando eles têm uretrites, que são infecções na uretra, inflamações na uretra já devido ao cálculo que está tamponando ali esse sistema urinário. Alguns gatos, eles apresentam uma maior predisposição a ter essas doenças do trato inferior, principalmente os gatos que são obesos, alguns gatos, algumas raças como o persa, que já vem com essa predisposição genética, alguns animais deficientes, né, como o pé branco, que ele é um paraplégico, então ele já é um pouco mais sedentário, ele tem uma maior susceptibilidade a apresentar, bem como os gatos que comem rações que não são tão adequadas, né, algumas rações que têm um alto teor de proteína, alto teor de sódio, que não são rações super premium, então elas influenciam bastante no surgimento dessas doenças. Você primeiro vai observar esse fluxo urinário, quantas vezes seu gato está indo à caixinha. Ele passou aí mais vezes, então você já tem que ficar de orelha em pé. Tá? Você vai lá, vai observar ele indo várias vezes, ele vai urinar em pequenas quantidades e diversas vezes. Muitas vezes ele tenta, se esforça para urinar e não consegue porque dói bastante. E em muitos casos também ele vai urinar com um pouquinho de sangue, tá? Já indica que está bem inflamado, já está bem, pode ser que esteja obstruído e ele não consegue, né, ter um fluxo urinário. Então você vai observar essas alterações, bem como desidratação. Muitas vezes o gato apresenta dor ao urinar, né, que é a disúria. Você vai notar ele curvado, você vai notar esse comportamento diferente desse paciente. Outra coisa que você vai observar é a desidratação. Esse gato, ele já não bebe tanta água, ele não procura beber água exatamente para urinar menos e sentir menos dor. Então você vai observar ele meio que isolado, querendo se esconder, que é a reação que os felinos normalmente têm quando estão sentindo dor, eles se escondem, então fiquem atentos a essas alterações. Tem que ser realizado pelo médico veterinário. Assim que o paciente chega, em caso de obstrução, é muito simples. Na consulta mesmo a gente já observa, né, essa bexiga muito distendida, o animal já muito desidratado, né, a gente vai sentir a pele dele já sem brilho. Então assim, nós quando palpamos a bexiga já está bastante distendida, já é considerado um quadro de urgência. Muitas vezes, se você negligencia e passa um tempo com esse animal em casa, ele pode até vir a óbito, né? Já por causa dessa uremia, um acúmulo muito grande de ureia e creatinina no sangue, fora outras alterações que acontecem. Então o diagnóstico ele é realizado pela clínica, né, pela consulta, e o veterinário ele vai solicitar os exames, como o hemograma, exames de sangue, as bioquímicas renais, as urinálises, cultura e antibiograma de urina. Todos esses exames eles são complementares no diagnóstico. E vai depender muito do que o seu animal está apresentando. Se for apenas uma infecção urinária, nós vamos, através dos exames que eu já falei, o antibiograma e cultura urinária, passar, né, antibióticos que são mais adequados à infecção que ele está apresentando. Antibióticos, anti-inflamatórios, algumas outras medicações que lançamos mão, como alguns antidepressivos, onde já existem vários estudos que comprovam sua eficácia, até como anti-inflamatório mesmo da bexiga. Vamos usar vitamina C, né, que vai acidificar um pouco essa urina. Normalmente o animal que tem essas alterações, ele está com a urina mais básica. Então tudo isso aí é o seu veterinário quem vai decidir. No caso de obstruções, o atendimento tem que ser de urgência, tá? Como é um quadro onde o animalzinho já começa a ter alterações metabólicas, quanto mais rápido o veterinário agir, melhor. O que é que ele vai fazer? Ele vai
desobstruir o seu animal, né? Principalmente tentar, né? Caso não consiga, partirá para o final, que será a cirurgia. Mas antes do procedimento cirúrgico, nós temos que tentar desobstruir. Conseguindo desobstruir, nós vamos colocar esse animal, deixar uma sonda, né, de espera nesse animal na uretrinha durante alguns dias, onde ele vai estar no internamento sendo medicado, sendo acompanhado pelo médico veterinário. Nós estaremos observando o fluxo urinário, estaremos observando tudo desse animal. E principalmente essa sonda vai ficar lá para que não haja novas obstruções e até que essa bexiga ela desinflame um pouco e a gente possa retirar e dar alta para esse paciente. Alguns animais, quando já estão apresentando cálculos urinários, eles não vão conseguir dissolver, né, sozinhos, mesmo a gente entrando com a ração terapêutica. Nesses casos, vai ser indicativo a cirurgia, o procedimento cirúrgico, né, que requer na retirada desses cálculos da bexiga. Então, só o seu médico veterinário vai avaliar após os exames, né, como ultrassonografia, raio-x, que já detectou esses cálculos lá na bexiga, muitas vezes obstruindo a uretra. Então, em alguns casos que a gente não consiga desobstruir, ou mesmo que consiga e esses cálculos permanecem na bexiga, esse animal deverá ser submetido ao procedimento cirúrgico para retirada dos cálculos, de acordo com o seu tamanho. Muitas vezes eles já podem estar lesionando muito a bexiga, então realmente não há o que fazer. Esse animal terá que ser submetido ao procedimento cirúrgico, e isso só quem vai avaliar é o médico veterinário através dos exames. Eu sempre oriento vocês estarem oferecendo bastante água para esses animais, terem fontes em casa, né? Fontes de água, às vezes você consegue fazer uma fonte baratinha, certo? Existem várias técnicas no YouTube ensinando que é com a bomba de aquário mesmo que é feita, né? Ver se essa água está sempre limpa. Gato gosta muito de água corrente, não esqueçam disso. Além de uma ração de boa qualidade, sempre oriento a não estar dando besteirinhas, não estar dando alimentos extras que ajudam que predispõem à formação desses cálculos, que predispõem a infecções urinárias, tá? Atividade para esses animais é uma das formas também de prevenir o aparecimento tanto de cálculos como de infecções urinárias. Bem, ficamos por aqui. Eu e Pé Branco nos despedimos de vocês, agradecendo ao PetZoo pela oportunidade de estar tirando as dúvidas, de estar levando conhecimento um pouquinho a mais para vocês sobre os felinos. Até a próxima, pessoal. Beijão!